Sejam todos bem-vindos aí, quem tá descansando, quem tá em casa, quem já tá se preparando para uma segunda-feira. Opa, quinta? Ah, amanhã não é segunda, minha gente, amanhã é quinta, com cara de segunda, não é mesmo? Muito bem, gente, muito bem. Vamos lá. Hoje, nessa live, eu comecei com essa poesia, que é isso mesmo, isso é uma poesia. Essa música se chama A Criança que Eu Fui Um Dia. E a criança que a gente foi um dia, às vezes, ela precisa vir nos visitar. O quanto ela tem te visitado, o quanto ela tem nos esquecido, muitas vezes. Qual mentira por aí que nos contaram que a gente precisa, muitas vezes, a gente precisa dizer que crescemos e que as pessoas falaram: você tem que ser séria, você tem que ser isso, você tem que cumprir essa regra, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a gente foi crescendo, né? E muitos de nós, ou em muitos momentos da nossa vida, nós desaprendemos a sorrir. Hoje eu estava escutando essa música e minha filha falou assim: mamãe, a palavra desaprendeu existe? Como que a gente desaprende a sorrir? É tão fácil. Olha só, é só sorrir. Deu então, minha filha. Pois é. Às vezes a vida, ela se torna tão séria, tão cheia de compromissos, tão cheia de coisas para fazer, tão cheia de, enfim, né, de situações e de regras e de deveres, que parece que a gente desaprende a sorrir. E aí, muitas vezes, parece que aquele que sorri, aquele que é leve, aquele que, sei lá, que deixa a vida levar literalmente, muitas vezes é julgado por aqueles que desaprenderam a sorrir também. Quantos de nós, talvez em momentos leves da vida, leves como crianças, são desaprovados, né? São julgados? Quantos inúmeras vezes nós somos julgados por inúmeros dos nossos comportamentos. E a música também diz assim: quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? De ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro deste adulto que eu me tornei, na mesma gaveta onde eu guardo os papéis de sonhar, os fatos de sonhar. Eu, adulto, levo a vida tão a sério. Então, quando a gente pode olhar realmente, né, aquilo que eu quis ser um dia. E aí eu vou fazer um convite para você. Quem aqui lembra, então, tente lembrar aí de algum dia das crianças com você com menos de 10 anos. Consegue lembrar? Alguma coisa da sua infância, algum dia que você brincou, algum dia dia da criança mesmo, né? Que já era um feriado, enfim, já era um feriado, não era por conta das crianças, mas o que é que você lembra da sua infância de um dia como hoje, Dia das Crianças? Que presentes talvez aí você gostaria de ter ganho e não ganhou? Alguém tem alguma memória de algum presente? Eu queria muito ganhar a boneca X e não ganhei. Que seja de Natal, que seja de Dia das Crianças, que seja de aniversário. Algo que talvez você não pedia ou algo que talvez você pedia, mas às vezes não foi possível ganhar por N razões. Alguém lembra de alguma situação da sua infância que você não teve? Que memórias eu carrego dessa infância? Eu escuto muito, às vezes, as pessoas falarem assim: nossa, eu não consigo lembrar nada da minha infância. E às vezes a gente vai cutucando, a gente percebe que sim, que tem memórias lá atrás, que ficam algumas coisas, que a gente carrega, sim, algumas dessas memórias. E até, quando a gente não tem quase memória nenhuma da nossa infância, eu gosto de fazer um alerta aqui, né? Por que eu não lembro da minha infância? O que é que foi tão difícil que o seu organismo mental, a sua saúde mental ali, a sua estrutura emocional, né? Vamos parafrasear um pouco de Freud, enfim, falar lá do id, ego, superego, enfim, mas vamos falar de um modo geral, o que é que o seu corpo, para manter a sua saúde emocional,
precisou guardar lá numa gavetinha do seu subconsciente ou do seu inconsciente, enfim, que eu chamei como vocês quiserem, mas que faz a gente não lembrar. Por quê, gente? Porque algumas situações, se você não lembra nada da sua infância, o que é de traumas que carrega aí? O que é que o que é que talvez foi tão difícil na sua história? Não só de brinquedo, tá, gente? Agora eu tô falando da história de modo geral. Mas o que é que será que foi tão difícil na sua história que teve que ser guardado para você continuar sobrevivendo? Porque às vezes é isso que o nosso corpo faz. A gente passa por situações tão difíceis que é como se o corpo pegasse assim, não, isso aqui, se a pessoa ficar muito na consciência, ela vai desestruturar e não vai dar conta. Então vamos colocar ela numa gavetinha bem lá no fundo para que ela continue sobrevivendo sem ficar olhando para esta dor. É natural a gente não ter memórias da primeira infância quando somos bem pequenininhos, mas não é tão natural a gente não ter memória de nada da nossa infância. E aí eu te pergunto, o que é que você gostava de brincar? Que tipos de fantasias você tinha? As fantasias normalmente vão até os 7 anos de idade, tá? Que fantasias você carregava que talvez com o tempo foi se perdendo? Que fantasias estas que a gente foi deixando para trás? E aí, muitas vezes, ao nos tornarmos mães, pais, muitas daquelas memórias, muitas daquelas coisas lá de trás vêm à tona. E aí vem cheio de crises emocionais, muitas vezes. E hoje eu quero falar um pouco dessa fase de transição que nós, filhos, passamos quando nos tornamos pais. Acontece essa transição para muitas pessoas, acontece, a gente recebe sim mães lá que acabaram de ser mães, pais, e que entram numa crise existencial. Por quê? Porque enquanto somos só filhos, independente da idade, a gente consegue carregar a vida de uma forma até mais leve, um pouco menos de responsabilidade. Talvez a nossa criança mesmo. Porque o que é a criança, gente? A criança é aquela que sorri fácil, é aquela que fantasia, não tem uma solução, eu vou dar um jeito para arranjar uma solução de alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa acontecer. Enfim, a gente vai achando soluções para os problemas da vida, a gente vai fantasiando coisas melhores, a gente vai lidando com as nossas emoções. De repente, a paternidade ou a maternidade acontece e é como se a gente tivesse que fazer um salto. Opa, engula essa criança que tem aí dentro, se torne um adulto, porque tem outra criança precisando de você e agora você precisa seguir. E assim seguimos, assim vamos dando conta. A partir do momento que nasce uma criança, nasce também uma mãe, nasce também um pai. Ninguém nasce saber fazer isso. E ao nascer essa mãe e esse pai, a gente vai tendo emoções e sentimentos, muitas vezes, difíceis de lidar, difíceis de conduzir, por muitos momentos angustiantes. Quem aqui é pai e mãe, levanta a mão e diga aí se eu estou mentindo, se a gente não tem momentos de angústia em qualquer idade do desenvolvimento dos nossos filhos. Mas olhar para essa nossa criança, e aí eu quero que você faça um convite para você, né? Não sei onde você está nesse momento, eu não sei se você está sozinho, se tem alguém do seu lado, se você está, enfim, fazendo alguma atividade, alguma coisa, mas se possível, feche os seus olhos, se não for possível, ok, pensa aí, quem era você como criança, que foi um dia, e converse com a sua criança, olhe para ela, pegue essa criança no colo, né? Que medos você tinha? Você, criança, lá atrás, quais medos você carregava? Que dores você tinha? Que angústias? Medo do quê? Medo da mãe descobrir alguma coisa? Que você ralou o joelho errado e vai levar bronca? Medo porque você escondeu alguma coisa diferente? Vou precisar ainda. Medos que você mantém a sua vida lá na sua infância? Que medos foram esses? Se você pudesse dizer algo para sua criança, fechar seus olhos e pensar, né? Pense em você pequenininho, você pequenininha, e você te olhando. Como é que eu posso me olhar? O que você imaginava ser quando crescer? O que você gostaria de se tornar?
Que medos você ia ter que vencer para um dia fazer X coisa, dependente de qual foi o sonho daquela menina, né? Quem aqui, meninas, talvez o grande sonho da vida, quem é da minha geração, talvez teve esse sonho, quis ser muito Paquita. Alguém aí quis ser Paquita um dia? Contem pra mim, meninas. Quem aqui, quem é da minha idade, mais ou menos, queria ser Paquita. Ou quem queria, sei lá, ser Jaspion. Tinha um outro nome do Jaspion depois que ficou. Como que era? Nossa, esqueci. É? Alguém aí quis ser Paquita alguma vez na vida? Quis entrar na nave da Xuxa? Ah, isso que era o sonho. Ou então queria e sonhava loucamente e pedia pro Papai do Céu para poder entrar na porta da esperança do Silvio Santos e pedir a sua coleção de Barbie ou pedir alguma coisa que você almejava muito. Alguém teve assim essas coisas de criança? De sonhos infantis, de imaginar como que eu posso um dia. Ou algumas talvez quiseram ser chiquititas, as mais novinhas, aí da galera dos 30, já quis ter esses sonhos, essas imaginações. Chiquititas, alguém aí quis, olha aí, ó, algumas quiseram ser chiquititas. Da minha geração eram as Paquitas, depois dos 30 aí, a galera era mais das Chiquititas, né? O que tinha além das Chiquititas, gente? O que vocês imaginavam? Que pra criança era uma coisa assim. Eu lembro, vou contar aqui da minha criança. Eu e minhas primas, a gente sempre dançava todas as coreografias lá das Paquitas, que foi bem no auge das Paquitas, lá nos meus 7, 8 anos. Só que as Paquitas eram loira, né? De olhos claros, geralmente, enfim. E aí eu lembro que eu falava, meu Deus, como é que eu vou ser Paquita? Os meus cabelos não são amarelos. E chorava, porque eu queria ser Paquita. E aí ficava tentando imaginar como que eu poderia fazer aquilo. Angeliquetes, a professora do carrossel. Nossa, a professora Helena, né, gente? A primeira professora, aquele carrossel bem antigão mesmo. Todos os carrosséis da professora Helena era sempre tão linda, tão serena, tão serena, né? Tão queridíssimas. Né? A Jô tá aqui, tá de prova que a gente queria ser Paquita e a gente era morena, né, Jô? Como é que a gente ia fazer com isso? E aí a nossa criança, que sonhava, talvez, entrar na nave da Xuxa, ou entrar nas Chiquititas, ou ser a professora do carrossel, ou seja lá o qual foi o seu sonho inatingível que a sua criança quis um dia. A gente precisou dar conta do não. A gente precisou entender que não, que você não vai lá na Porta da Esperança, ou lá virar Xuxa, ou sei lá o quê, porque não ia dar. E aí a gente começa, assim, enquanto criança ainda, entender que a vida não é tão simples e nem tudo que a gente quer a gente consegue. Tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente vai tendo que lidar com isso. A gente vai tendo que aprender a colocar as coisas com isso. E as nossas crianças vão crescendo e vão entendendo que muitos dos nossos desejos da vida não são atingidos. Na música, A Criança Que Eu Fui Um Dia, que foi a música que eu coloquei aqui pra quem tá entrando agora, o Maurício, eu sonhava em ter as guitarras que eu via na revista, depois que eu cresci, comprei todas. Ainda bem, né, Maurício, que teve essa possibilidade. E quem comprou? Foi o Maurício adulto ou foi o Maurício criança? Não é? Porque às vezes é muito isso. Quem é que faz? Gente, quem aqui já leu o que eu escrevi lá da Copa, do álbum da Copa? É muito isso. Os dias a gente tava na banca do Edson e tinha lá um menino que falava assim, papai, vamos embora. Papai, eu tô cansado, eu tô com fome. Era quase perto do meio-dia num domingo, acho que era domingo de manhã. Vamos embora. Não, filho, olha lá, tem um monte de coisa pra trocar ainda. O menino era muito pequenininho, ainda não tava entendendo direito o que era o tal do álbum da Copa, né? Mas aquele monte de marmanjo, os pais, super empenhados. Tem uma criança ali, tem uma criança, o Maurício criança e o adulto nem queria mais mesmo. E às vezes é muito isso, às vezes a gente traz as crianças, né? E pra quem viu o que eu escrevi lá do álbum da Copa, o problema não é isto. O problema é a gente não pode esquecer. Era ter o boneco do fofão, olha aí a Karina. A gente não pode esquecer muitas vezes, quando estamos com as nossas crianças,
E aqui a gente se frustra. E eu vejo que acontece muito isso, e a minha crítica ao álbum da Copa para muitas pessoas, para muitos pais, homens principalmente, não era o álbum em si, até porque o álbum ensina muitas coisas, né? Ele tem um monte de coisa legal, a coisa da troca da criança, a criança fazer as habilidades sociais. Esses dias meu filho começou a falar umas coisas muito interessantes, que ele começou a falar das bandeiras dos países, quis ver no globo onde era cada país, coisa que ele não teria interesse se não fosse o álbum da Copa. Mas muitas vezes a gente tenta jogar na criança aquele sonho que é nosso, que a nossa criança não pôde ter, que a nossa criança não conseguiu realizar. E aí as nossas crianças, filhos, às vezes nem sempre fazem a mesma, não tem a mesma emoção. E aí às vezes a gente se frustra com eles. Meu Deus, como assim? Eles não estão nem aí pra isso. E eu, quando não era criança, não tinha nem metade disso. E a gente acha que eles são desmerecedores de muitas coisas. Mas cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, cada um tem os seus sonhos e planos, né? Cabe a nós, enquanto adulto, ver quais são os planos dessa e os sonhos daquela criança de hoje e não só os nossos. Acolher os nossos sonhos é bom, sim, sim, tá tudo bem eu poder hoje comprar algumas coisas para mim, mesmo que a desculpa seja meus filhos, né? Mas cuidado com a expectativa que a gente coloca nessas crianças para realizar os sonhos da minha criança interior. Aí a gente perde um pouco o equilíbrio, porque às vezes aquela criança não tá nem aí pros teus sonhos, da sua criança que não foi realizado. A música, ela fala: essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença, simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala: ei, você não está mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Quer brincar comigo? Quer brincar comigo? O quanto às vezes a gente precisa acolher a nossa criança e dizer: viu, tá bom. Vamos brincar hoje. Vai um pouco sem regras, um pouco sem dores, um pouco leve na maneira que é possível. Às vezes a gente precisa sentar com a nossa criança, entrar em contato com essa nossa criança e respeitar essa nossa criança. Com 15 anos foram todos da minha sala pra Disney. Agora eu falei pra minha filha pra irmos pra Disney nos 15 anos dela. E ela disse: não, mãe. Lohane, eu lembro, as pessoas iam mesmo, alguns, né, com 15 anos, e era uma excursão, imagina, nossa, né, então era uma coisa que eu lembro, que assim, eu nem podia com meus pais, primeiro que eu não sabia falar inglês, segundo que eu tinha medo de viajar sozinha, enfim, mas claro que tinha aquela coisa do sonho da Disney, que é isso, às vezes pra outra criança, vamos, mas tá tudo certo, né, então tá tudo bem eu realizar esse sonho hoje, por mim. E aí, talvez eu ir pra Disney por você, Lohane, não só pela criança. E claro, depois que ela chegar lá, ela vai adorar, né? E tá tudo bem. Bom, quais são, então, as questões que quando eu falo que a gente desaprendeu a sorrir, o que a gente tem se cobrado? Como a gente tem olhado para as nossas dores, para as nossas sombras? Eu trouxe aqui para vocês um livro que eu não sei quem aqui já conhece, que se chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, o resgate do relacionamento entre mães e filhos. É da Laura Gutman. Já viram esse livro? Alguém que conhece? Opa, desfocou aqui. Esse é um livro que fala bastante do nosso eu, de um nós. Em cada um de nós habita uma criança que busca afeto, mas é incapaz de reconhecer isso. A maternidade, ela faz a gente encontrar com a própria sombra, com as próprias dores. E essa é uma obra bem valiosa para as mulheres, é uma obra dolorida, tá? Porque ela fala exatamente assim, de olhar para as nossas dores, as dores e para os nossos julgamentos. Julgamentos da amamentação que nós tivemos, julgamentos que nós temos em relação aos maus tratos que talvez muitos de nós vivemos. Tem uma coisa aqui, deixa eu ver se eu marquei o que eu queria passar para vocês. A separação emocional, tá? Que muitas vezes a gente precisa fazer uma fusão aí
E para nos tornarmos mães, eu preciso entrar em contato também com a minha mãe, com a maternidade que eu exerci. E aqui, gente, a gente às vezes cai num problema bem grande. Muitas vezes eu escuto muitas pessoas, colegas, pacientes, enfim, que entram numa crise existencial quando se tornam mães. E a mesma maneira, homens quando se tornam pais. Mas desde o que você quer dizer com essa crise existencial? Assim, eu não sei qual é a sua história com a sua mãe, a relação eu, filha, com a minha mãe, todo mundo aqui veio de uma mãe e de um pai. Qual é a minha história, eu, homem, com o meu pai? E muitas vezes nessa história existem lacunas de afeto, e lacunas de afeto existe em todas as relações. Eu, filha, mãe, vou tentar pegar lá de trás. Eu, mãe, tive lacuna da avó. Eu, neta, tive lacuna da mãe. Eu, bisneta, vou ter lacuna da neta. Então, esse é um processo. Por quê? Porque nós somos gerados por humanos. E humanos dão o seu melhor, mas o seu melhor é cheio de erros e dificuldades, porque também viemos de uma história que vem de erros e dificuldades, Desde então, todos os problemas da nossa vida é o que vem lá das nossas mães, avós. Não. Mas são situações em que a gente acaba, inclusive, aprendendo com tudo isso. Só que quando nós nos tornamos pais, muitas vezes, alguns julgamentos caem por terra e em algumas pessoas, alguns julgamentos que estavam lá quietinho vêm à tona. Alguns julgamentos apontamentos que eu fazia para meu pai, para minha mãe, ao ter uma criança, esses julgamentos caem por terra. Outras pessoas, aqueles julgamentos que estavam quietinho, que eu talvez nem percebiam essas lacunas, eu nem me dava conta, estava bem bom do jeito que estava. Ao me tornar mãe, eu me julgo mãe melhor do que aquilo que eu recebi, então eu caio num processo de julgamentos. E aí ocorre um desequilíbrio. Tem uma coisa que nós, nas relações de um modo geral da vida, para que as relações elas sejam mais saudáveis, é meio forte que eu vou falar e talvez não fique tão claro para todo mundo, mas assim, nas relações saudáveis, o ideal é que a gente tenha equilíbrio. Exemplo, uma relação entre marido e mulher, nós precisamos ter um equilíbrio. Eu dou um pouco, você dá um pouco, a gente tem um equilíbrio no sentido de autoridade da casa, de escolhas, etc. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Tudo quando tem um desequilíbrio, ou seja, um dá mais e o outro dá menos, aqui tem um rompimento. E aí começa a ter problemas nesse relacionamento. Numa amizade, se eu dou demais, eu faço demais pelo outro, eu tô sempre ligando pro outro, eu tô sempre fazendo pro outro, e o outro não retribui, existe um desequilíbrio. E aí, quando começa a acontecer esse desequilíbrio, começa a ter atritos nessa amizade, dores, rancores, angústias. Numa relação, enfim, de trabalho, né? A gente tem numa relação de trabalho hierarquias, ok? E esta hierarquia precisa ser cumprida. Quando eu tento tomar o lugar de alguém que é maior do que eu, ocorre um desequilíbrio. Na relação com mãe, nós filhos sempre estamos um pouco em desequilíbrio. Porque a partir do que as mães nos dão, a vida, a escolha da vida, eu escolho sangrar, eu escolho sentir dor para te dar a vida. Nós nunca vamos conseguir retribuir isso. Por isso a questão um pouco desse desequilíbrio. E ok. Só que justamente aí é que muitas vezes a gente acaba caindo nos julgamentos. Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E aí, às vezes, começam alguns desentendimentos. Só que quando a gente entra num processo, às vezes, de gerar filhos, muitas vezes a gente acaba fazendo esta relação, uma relação onde cai nesses julgamentos, onde eu me acho
superior, porque eu sou uma mãe melhor, porque eu faço com os meus filhos aquilo que a minha mãe não fez. E isso, de fato, gente, a gente deve até fazer melhor e seguir os passos. Por quê? Porque a partir do momento em que eu sei, eu tive a oportunidade de ter conhecimentos de algumas coisas que talvez lá atrás os meus pais não tiveram, é importante que a gente faça diferente. E tá tudo bem. Agora, quando eu caio no julgamento, eu faço diferente porque você não fez, aqui é que ocorre o desequilíbrio. E é onde aqui a gente cai nos julgamentos. E aqui a gente começa a ter problemas. Como que a gente faz para olhar para isso, Daisy? Tentando olhar para os nossos pais como humanos. Sim, a gente sabe disso. Mentira, a gente não sabe disso tanto não, gente. A gente sabe que as pessoas, todos nós somos humanos, mas enquanto filhos a gente tem uma carência muito grande, e aí a nossa criança interior, ela é eterna, com 80 anos, onde ela entende que se eu tenho alguém que vem antes de mim, que então seria esse meu pai, essa minha mãe, é como se eles tivessem uma obrigação de fazer tudo por mim. E nós, enquanto filhos, temos muita dificuldade no entendimento de que os nossos pais são só seres humanos. E é muito louco a gente pensar isso. Sim, Deise, eu sei que eles são seres humanos. Mentira, a gente não sabe muito não. Por quê? Porque a gente fica cobrando, né? Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E não devia. Por quê? Porque quando eu entendo que eles são seres humanos, e aí eu diminuo os meus julgamentos. Como eu diminuo esses julgamentos? Fazendo o entendimento de que se eu tenho, então, aquele que me criou, aquele que me gerou como um humano, eu vejo que ele também tem desejos, dores, angústias. Eu vejo que ela tem uma criança interior que tem as suas carências, enquanto pai, enquanto mãe. Certo? E aí quando eu vejo que essa pessoa tem as suas carências, e quando eu adulto, porque a gente precisa ser adulto para entender que os nossos pais fizeram o seu melhor, mesmo que este melhor tenha tido alguns erros. Só que quando eu fico na minha criança birrenta, que muitas vezes nós ficamos na nossa criança birrenta, a gente fica só cobrando. A minha mãe devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E quando eu falo que a gente não necessariamente entende os nossos pais, no geral, como humanos, e humanos que têm desejos, alegrias, enfim, vou só fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Então, neste momento, eu quero que você faça um processo aí na sua imaginação, tá? Eu não sei se os seus pais são vivos, se os seus pais são separados, se não são, enfim, mas um dia eles tiveram que ficar juntos para que você viesse à tona, né? Para que você nascesse. Então eu quero que você pense agora, independente da idade que tem os seus pais, ou mesmo que eles não estejam mais aqui, mas que você consiga pensar eles enquanto vivos, se eles não estiverem mais vivos. Mas pense aqui nos seus pais tendo uma super, mega, hiper relação sexual. Mas tipo assim, joga na parede, chama de lagartixa, aquela coisa de dar cambalhotas, uhul, vem cá minha nega, e fazendo todos os malabarismos possíveis. Imagine essa cena, papis e mames, loucamente. É tranquilo pensar isto com o seu pai e com a sua mãe? É super tranquilo isso pra você? Ou é estranho? Ai, não, não, meu pai e minha mãe não, é esquisito, tata. E aí eu me lembro muito, teve uma cena uma vez que ficou inesquecível na minha memória. Uma vez a gente tava no consultório, na recepção, tinha umas três, acho que tinha duas mães e mais uma outra pessoa esperando, e aí duas menininhas, né? E aí as menininhas lá conversando, papapá, enfim. E aí uma delas falou assim, você sabia que meu pai e minha mãe transa? A mãe da criança que falou. Ela queria morrer de vergonha. Que isso, menina? Você tá doida? O que você tá falando? Aí ela continuou a conversa com a menina. Sim, meu pai e minha mãe, eles transaram 3 vezes. Quando eu nasci, quando a minha irmã nasceu e quando meu irmão nasceu. Ponto.
E às vezes, quando eu faço essa pergunta para muitos de vocês, e que algumas pessoas fazem assim, ai, não gosto de pensar nisso, enfim, é uma coisa muito interessante, porque a gente às vezes se comporta exatamente como esta criança contando para outra criança que descobriu que papis e mames fazem sexo. Porque a gente existiu, então se para eu existir tem que ter isso, então meus pais tiveram que fazer isso para que eu existisse, não é? E ponto. Porque é isso que a nossa criança às vezes pensa. Ponto. Mas a gente sabe que vida de adulto, agora a gente traz a gente pro adulto. O eu adulto, não. A relação sexual, ela acontece por desejo, ela acontece porque eu tô afim, ela acontece porque às vezes o outro me cobra, ela acontece porque eu quero, ela acontece porque talvez eu goste disso. E aí é que eu quero dizer pra você, eu tô dando um exemplo aqui da sexualidade pra dizer o quanto muitas vezes as nossas crianças interiores acham que o nosso pai e a nossa mãe vieram ao mundo para me satisfazer, para cumprir as coisas que ela deseja, que eu desejo, para suprir as minhas necessidades. E aí, quando eles não dão conta de suprir as minhas necessidades, as minhas carências, carências que às vezes vêm lá da minha infância, carências que eu estou no meu hoje eu adulto, eu fico birrenta como uma criança. Eu fico fazendo birra como uma criança. Só que nós adultos fazemos birra de um jeito diferente. Nem sempre a gente se joga no chão. Só que se tem uma criança birrenta aí dentro, a gente fica bicudo. A gente fica sem conversar com os pais, porque minha mãe não fez tal coisa pra mim. A gente fica, sei lá, agressivo. A gente fala bobeira. A gente cai no julgamento. E a gente fica nesse processo de apontar o dedo. Porque a gente esquece que são só humanos. E como humanos, de novo, tem desejos, tem dores. Dores que impossibilitam de fazer algumas coisas porque não dá conta, porque carrega uma história cheia de dores, de rancores, de batalhas, né, de superações, enfim. E quando eu trago a minha criança birrenta para o meu eu adulto e entendo talvez que aquelas pessoas que me colocaram no mundo e fizeram o seu melhor, um melhor sem julgamentos, dentro daquilo que podiam fazer, aquilo que as suas dores permitiram que fizeram, a gente começa a ficar mais leve dentro da gente. E aí a gente começa a ficar em paz, inclusive, com a nossa criança. Tá tudo bem, ela fez o que ela podia. Mas ela não deu isso pra mim e deu isso pro meu irmão. Ela não fez tal coisa pra mim e fez pra minha irmã. Mas ela fez aquilo que ela podia fazer na época. Ela fez aquilo que dava conta de fazer. Só que parece tão simples eu falar isso. E, gente, às vezes precisa, de terapias pra gente dar conta de entender isso, pra gente dar conta de trabalhar com essa criança interior que cai no julgamento. Esse final de semana que passou, que hoje parece domingo, né, esquisito, eu fui num evento, que foi um evento de marketing, mas a gente fez muito mais do que marketing lá naquele evento, porque a gente olhou pra nossa história. E uma coisa que ficou muito clara nesse evento, que foi o engrene da a Suelen Varney é uma profissional que trabalha muito com mulheres empreendedoras, não só mulheres, mas é mais mulheres empreendedoras. E numa das várias palestras que teve durante o evento, a gente falou muito das nossas feridas emocionais. E geralmente as nossas feridas, elas vêm por conta dessa cobrança que a minha criança birrenta ainda tá esperando esta mãe Mulher Maravilha, esse pai super-homem, a dar conta de todas as minhas carências. Só que aí o meu eu adulto, na hora de empreender, na hora de ir pro trabalho, na hora de ir pro futuro, às vezes não consegue ir pro futuro, porque ainda fica batendo na tecla. Ainda fica batendo na tecla, porque ela devia ter feito isso, que devia ter feito aquilo. E quando a gente cai de novo nesses julgamentos, a gente não consegue o mínimo do equilíbrio básico para estar bem. E se eu não estou bem emocionalmente, também é difícil para eu empreender, para eu olhar para o futuro. E tem uma coisa, gente, muito interessante, assim, que olha aí,
aí, tem gente que tava no Engrene que tá aqui, que legal, séries. Foi lindo, o final de semana foi lindo. E teve, assim, eu vejo que a gente precisa muitas vezes se conectar com o nosso eu. Tanto eu criança saudável e não eu criança birrenta. E eu adulto. E tá tudo bem a gente oscilar um pouco nisso. Eu quero dizer com a minha criança eu saudável, gente. O eu saudável é aquela criança que brinca, aquele eu adulto que ainda carrega uma criança que brinca, que vai tentar não levar a sério tanta coisa, não tão regrado, algumas regras, tantas coisas assim, porque aquilo às vezes dói. E quando a gente consegue olhar para essa criança que tem dentro da gente que quer ser uma vida mais leve, a gente não fica tão preso ao julgamento dos outros. A gente não fica tão preso à regra. Tem uma regra que a gente aprendeu que, ai meu Deus, que é um peso gigante. O que os outros vão pensar? E essa música que eu coloquei bem no começo, para quem chegou depois vocês olhem lá, é A Criança Que Eu Fui Um Dia. Ela fala muito isso, né? Você não tá mais de castigo. Sai disso. Vamos brincar. E às vezes, essa regra, o que os outros vão pensar, é o nosso castigo. Porque aí a gente não faz nada quase. Muito preso ao que os outros vão pensar. E por que talvez a gente aprendeu essa regra lá de trás? Porque eles também foram julgados para o que os outros iam pensar. E talvez você também apanhou, ficou de castigo, ou teve sequelas na sua educação, porque eles também tinham esta dor do que os outros vão pensar. Então, meu filho tem que ser um exemplo, um anjinho, porque o que os outros vão pensar. E se a gente se libertasse um pouco disso, a gente seria muito mais feliz, né? Tem uma coisa que eu acho importantíssimo, e eu prometo que já tô acabando, mas que quando eu aprendi isso num curso, eu falei assim, cara, tá aí o segredo de muitas coisas que a gente tem que trazer pra consciência, só que a nossa criança birrenta fica batendo na tecla de ficar julgamento, ou às vezes de ficar tentando sair da ordem, né? E o que é sair da ordem? Qual é a ordem, gente? Existe uma ordem, e existe, a gente fala tanto, né? A terapia sistêmica fala muito do honrar pai e mãe, e aqui lembrando uma coisa, honrar pai e mãe não é obedecer e falar amém a pai e mãe tudo que eles mandam a gente fazer, não é isso. Honrar pai e mãe, eu adulto, é entender que antes de mim foi necessário este pai e essa mãe. E eles podiam escolher falar não, mas eles escolheram me dar a vida. E aqui estou. Então eu honro a vida deles, porque foi a vida deles que trouxe a minha vida. Mas agora eu vou seguir a minha vida. O meu destino, o meu futuro. E aqui é onde a gente às vezes acaba entrando em alguns conflitos, é quando a gente fica muito preso a algumas coisas lá atrás. E a gente esquece de olhar para esse futuro. É como se fosse assim, então antes de mim vem pai, mãe, vô e vó, né? E às vezes a gente fica tão preso nas culpabilizações, nas dores que são deles, nos problemas que eles têm, que a gente fica olhando para trás, resolvendo o problema que eles têm que resolver, conflitos que são deles, e eu fico lá olhando para trás. Só que aqui na minha frente tá o futuro. E enquanto o futuro tá a minha profissão, as escolhas que eu fiz profissionalmente, porque isso é o eu adulto. O eu adulto é futuro. Estão os meus filhos, o eu adulto é que tem filhos, o eu adulto é que tem netos. Está o meu casamento, né? Aqui no meu futuro, do meu lado, enfim. Só que se eu fico só presa aqui atrás, eu consigo olhar para o que tá aqui na frente, gente? Não. E aí, muitas vezes, a gente cai na dor. Eu consigo ver o que eu quero empreender na minha vida, mas, em compensação, aquilo que eu vivia lá atrás, porque se a minha mãe tivesse feito isso, se o meu pai fosse desse jeito, se... E aí tem uma coisa que o existencialismo fala maravilhosamente bem. O que é que eu faço com o que fizeram de mim? É de minha responsabilidade. Isso é trazer o meu eu adulto. Eu posso ter tido uma história de infância de dor, de ausências, de falta de afeto, sei lá qual foi a sua história. Mas o que é que você faz dela? Você fica só olhando para trás? Porque eu devia, eles deviam ter feito, blá, blá, blá. E aí eu fico na minha birra. Ou, ok,
tem uma dor aqui, deixa eu colocar ela aqui no cantinho, porque a gente não vai fazer de conta que não existe os nossos traumas, as nossas dores, eles existem. A gente tem uma criança carente que às vezes chora, mas eu tô alimentando essa criança carente ou eu tô entendendo que assim, beleza, faltou algumas coisas, putz, né? Podia ter sido diferente, mas talvez fizeram o que podiam fazer. Agora, deixa eu olhar pro que tá na minha frente, que é pra minha história, pro meu futuro, pra minha profissão, pros meus filhos. Porque é isso, gente. Se eu só olho pra trás, eu não vejo o futuro. E aqui começa a trazer problemas. É como se esses problemas... Aí começa a aparecer, sei lá, eu vou dar alguns exemplos aqui. A criança, meus filhos começam a ficar doentes, ou meu trabalho começa a ir mal, começa a ter problema. É como se esses problemas do futuro, é como se eles falassem assim, viu? Olha pra cá. Porque é pra cá que você tem que olhar. É pra cá que tá a direção. Para de ficar só futricando a sua criança birrenta que fica lá atrás, só reclamando. Por que minha mãe é isso? Por que meu pai é aquilo? Blá, blá, blá. Se teve falhas, ok. Mas também teve acertos. Porque se você aqui está, de alguma maneira, é porque houve um sim. E é esse sim que a gente precisa honrar. Este sim. Eu precisei de alguém para estar aqui. Né? E a gente precisa ser eternamente grato por isso. Por melhor ou por pior que esteja a sua vida, né? A gente precisa sempre lembrar que os problemas passam, as coisas vivenciam, a gente vai descobrindo. O que a gente não pode é desistir, desaprender a sonhar. Não deixe a sua criança parar de sonhar. Mas não é a nossa criança birrenta. Não alimente a sua criança birrenta. Alimente a criança leve que você for um dia. Porque aí, se você não cai na birra, você se torna um adulto na presença. Que é isso que a gente precisa ser, um adulto na presença. Música! A criança que foi um dia hoje veio me visitar. Cadê a sua criança? A birrenta? Não. Mas não se reconheceu. A criança que foi um dia hoje veio me visitar. E qual mentira por aí que a gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem disse não há de existir? Quem disse não há de existir? De ser o que você quiser. A gente pode ser o que a gente quiser. Se eu olhar pro futuro e não ficar futricando e olho o passado. Futuro, gente. Futuro. Se empodere do seu eu. O que faço com o que fizeram de mim é de minha responsabilidade. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram pra fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Ela insiste em me fazer sorrir. sorrir. Na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença, simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, Foi. Desaprendeu a sorrir, E te ensinou a desistir. E te ensinou a desistir. De ser o que você quiser. O que é que eu quero ser quando eu crescer? Desaprendeu a sorrir, Desaprendeu a sorrir, Quem disse não há de existir? Quem disse não há de existir? De ser o que você quiser. De ser o que você quiser. Quem, né? Não vamos deixar de existir.
E para isso a vida a gente pode fazê-la o mais leve possível. Nos momentos de adulto difícil, que eu traga a minha criança. E que me leve a sorrir. Porque a vida não é só coisas difíceis e também não é só coisas fáceis. O que eu quero ser quando eu crescer ou o que eu já sou, o que eu queria ser quando eu crescer. A sua criança fica feliz em ser quem você é hoje? A sua criança ficaria orgulhosa de você por tudo que você conquistou, por todas as dores que você passou? A sua criança se orgulha de você? Pensa em você lá atrás. Talvez você nem imaginava que você ia alcançar tudo o que o seu eu adulto hoje alcançou e ainda vai alcançar. Conte para sua criança que passos você ainda quer dar, aonde vocês juntas vão chegar. Que aí a vida se torna muito mais leve. Espero vocês amanhã, 21 e 21, para nossa live da semana. Amanhã nós também falaremos de um assunto. Eu vou contar depois o assunto para vocês. Sigam nos meus stories, tá bom? Nós vamos falar de coisas importantes aí nessa semana, tá? A gente tem, amanhã, 21 e 21, sexta, às 13h13 da tarde, tá bom? Sexta vai ser bem no começo da tarde. Sábado eu não me lembro o horário. Domingo a gente tem uma live 21 e 21 também. Domingo vai ser uma live bem importante aí para as crianças que não têm pai ou mãe. Como manter a memória dessas crianças, destes pais que estão ausentes, porque não podem mais estar com elas, tá bom? Segunda a gente tem live também, onde eu vou falar sobre birra, sobre limites, sobre frustração e sobre afeto. Terça nós vamos falar também... terça eu não me lembro. Enfim, mas terça também, já colocando aqui, gente, terça começa o curso de análise de desenhos. Vem comigo fazer esse curso. Você que trabalha com pessoas, que trabalha com adolescentes, que trabalha com crianças, ou até mesmo que trabalha com adultos. Os desenhos são fenomenais, a gente aprender a ler os desenhos. O que eu ensino é baseado em arte-terapia, na minha história enquanto criança que cresci, né, vendo e entendendo as emoções das artes, por ser filha de um artista, cresci vendo isso e tentando entender um pouco isso e compreender um pouco esse universo. E também sobre assuntos da psicologia, da terapia familiar, a gente vai falar sobre família. O curso, ele é um processo de autoconhecimento gigante. A gente, além de aprender a ler o desenho dos outros, a gente aprende sobre as nossas questões, tá? Então venham fazer parte agora nessa terça-feira. É muito legal. É terça e quarta e depois de novo na outra terça e quarta. São 4 noites ao vivo, online, e fica gravado caso você não possa assistir junto. E além do que, a gente faz uma mentoria para quem não pode assistir junto, porque eu também faço algumas análises pessoais da sua história de vida, tá? Então aqui muitas pessoas pedem, Deise, você dá mentoria de desenhos? Eu dou, gente. Eu dou mentoria de desenhos, eu faço aí junto a mentoria de desenhos. Mas nada melhor do que a gente aprender no coletivo. Tá bom? Então venham fazer parte, vai ser muito legal. As inscrições podem ser feitas lá no link da minha bio ou vocês podem me chamar em inbox, que eu também posso passar todas as informações para quem aí tiver mais alguma dúvida, certo? Beijos, até amanhã. Eu espero que eu consiga deixar salva essa live, porque hoje, que a live que eu fiz hoje eu não consegui deixar, tá bom?